São 5h30 da manhã. A casa tá no escuro ainda. Todo mundo dormindo. E ela já tá de pé. Não porque alguém pediu, não porque tem alguém esperando por ela nesse momento, mas porque se ela não levantar, ninguém levanta. Se ela não começar, nada começa. Ela vai lá, abre a geladeira, olha o que tem pro café. Já tá pensando no almoço. Já tá lembrando que o filho tem prova hoje e precisa sair mais cedo. Já tá com a cabeça a mil, enquanto o resto da casa ainda tá sonhando. Isso aqui não é exagero. Isso é a manhã real de milhões de mulheres no Brasil. E sabe o que é mais pesado nisso tudo? Não é o cansaço físico. É o fato de que tudo isso acontece no silêncio, sem aplauso, sem obrigado, sem que ninguém ao redor perceba o quanto aquela rotina depende dela. A casa tá limpa? Normal. A comida tá pronta? Normal. As crianças estão bem cuidadas? Normal. Só que não tem nada de normal nisso. Tem uma mulher inteira se doando para que tudo pareça fácil para todo mundo. E ela faz isso todo dia, sem parar, sem reclamar, porque aprendeu desde cedo que cuidar dos outros é o que se espera dela. Mas hoje eu quero falar sobre o que ninguém fala. Me conta aqui nos comentários. Qual foi a última vez que alguém perguntou como você estava? Não como mãe, não como esposa, não como dona de casa, mas como você, a mulher que existe por trás de tudo isso. Pode ser hoje, pode ser faz tempo, pode ser que você nem lembre mais. Mas eu quero saber, porque aqui o que você sente importa. Você já ouviu isso antes? Talvez de uma vizinha, talvez de uma familiar, talvez até de alguém dentro da sua própria casa. Ela não trabalha, fica em casa. Como se ficar em casa fosse descanso, como se cuidar de filho, limpar, cozinhar, lavar, passar, organizar, resolver, planejar, fosse a mesma coisa que não fazer nada. E o pior não é nem a frase em si. O pior é o tom. Aquele tom de quem acha que tá falando a verdade, de quem genuinamente acredita que essa mulher tá numa boa, aproveitando a vida enquanto o marido trabalha. Só que essa pessoa nunca acordou às 5h30 no lugar dela. Nunca foi ela que ficou em pé enquanto todo mundo descansava. Nunca foi ela que adoeceu, e mesmo assim, não parou, porque se ela parar, quem vai dar conta? A sociedade tem uma régua muito estranha. Ela só enxerga valor no que tem salário no fim do mês, no que tem carteira assinada, no que dá para colocar no currículo. E o trabalho dessa mulher? Não entra em currículo nenhum. Não tem FGTS, não tem 13º, não tem férias, mas tem algo que ninguém fala. Se ela cruzar os braços por uma semana, só uma semana, tudo desmorona. A casa para, a rotina para, a família para. Então, me explica como é que isso não é trabalho? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vê uma mulher sentada no sofá, olhando pro nada, você acha que ela tá descansando? Provavelmente sim. Mas eu te garanto que na maioria das vezes, ela não tá descansando coisa nenhuma. A cabeça dela tá a mil. Ela tá lembrando que o remédio do filho acabou e precisa comprar amanhã cedo. Que tem uma conta vencendo na quinta. Que a reunião da escola é semana que vem e ela ainda não confirmou presença. Que a geladeira tá quase vazia e ela precisa fazer uma lista antes de ir no mercado. Que a roupa ainda tá na máquina e se ela não tirar agora, vai amarrotar tudo. Tudo isso ao mesmo tempo, no corpo parado, com cara de quem tá descansando. Isso tem nome. Chama carga mental. E é um dos pesos mais pesados que existem, justamente porque ninguém vê. O marido chega em casa cansado do trabalho e desliga. Senta no sofá, pega o celular, descomprime. Porque na cabeça dele, o dia acabou. Na cabeça dela, o dia nunca acaba de verdade. Ela pode estar deitada, no escuro, todo mundo dormindo ao redor. E ainda assim, ela tá pensando no que precisa fazer amanhã. No que não pode esquecer. No que depende dela. E ninguém pergunta se tá pesado demais carregar tudo isso sozinha. Ninguém pergunta porque todo mundo já se acostumou que ela dá conta. Tem um momento que acontece com muitas mulheres. E quase nenhuma fala sobre ele. É o momento em que ela para na frente do espelho e não se reconhece. Não é porque ela envelheceu. Não é porque ela engordou ou emagreceu.
É porque ela olha para a própria imagem e sente que a mulher que está ali não é mais ela. Ou melhor, ela não sabe mais direito quem ela é, fora de tudo que ela faz pelos outros. Faz quanto tempo que ela não se arruma por vontade própria? Não para sair, não para compromisso, não porque tinha que ir a algum lugar. Só porque ela quis. Só porque ela se sentiu com vontade de se cuidar. Faz quanto tempo que ela não comprou uma roupa pensando em si mesma, sem sentir culpa logo depois? Tem uma batom lá na gaveta que tá quase seco de tanto tempo sem usar. Tem um creme que ela ganhou de presente e nunca abriu. Tem uma versão dela que foi ficando para depois, e o depois nunca chegou. E não foi por preguiça, não foi por desleixo. Foi porque ela foi colocando todo mundo na frente. Todo dia. Sem perceber. Até o dia que olhou pro espelho e se deu conta que ficou por último na própria vida. E aí bate uma coisa estranha. Uma mistura de tristeza e culpa ao mesmo tempo. Tristeza por ter se perdido assim. E culpa por estar triste, porque afinal ela tem família, tem filhos, tem casa. Mas ter tudo isso não significa que ela não pode sentir falta de si mesma. Você já chorou sem saber direito por quê? Não foi uma briga. Não foi uma notícia ruim. Não teve um motivo claro para apontar o dedo e falar: foi por causa disso. Foi só um acúmulo. De dias, de semanas, de meses carregando tudo sozinha sem que ninguém percebesse o peso. E esse choro não vem na frente de todo mundo. Ele vem no banheiro, com o chuveiro aberto, porque o chuveiro abafou o som. Porque ali ninguém vai perguntar o que houve. Porque ali ela pode soltar por 2 minutos o que ficou represado por semanas. E depois ela fecha o chuveiro. Enxuga o rosto, respira fundo. E volta. Volta para a cozinha. Volta para os filhos. Volta para a rotina. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela estivesse bem, porque ela aprendeu que não pode não estar bem. Porque se ela desmoronar, quem segura o resto? E a solidão dela não é a solidão de quem está sozinho. Essa é a parte mais difícil de explicar. Ela está rodeada de gente. Tem filho pendurado nela o dia inteiro. Tem marido em casa. Tem família por perto. Mas tem uma solidão que mora dentro de quem nunca é perguntado como tá. De quem nunca tem colo. De quem sempre é o colo dos outros, mas nunca encontra um para descansar a cabeça. Os amigos foram sumindo aos poucos. Não teve briga. Não teve motivo. Foi o tempo que foi ficando curto. Foi a vida que foi engolindo tudo. E um dia, ela percebeu que não tem mais ninguém que ligue só para saber como ela tá. Todo mundo tem um limite. Não importa o quanto a pessoa seja forte. Não importa o quanto ela aguente. Não importa o quanto ela tenha aprendido a sorrir mesmo quando tá pesado demais. Todo mundo tem um ponto que chega. E com ela não é diferente. Só que o limite dela não vem com grito. Não vem com crise. Não vem com aquela cena dramática que todo mundo nota e corre para perguntar o que houve. O limite dela vem no silêncio. É aquela noite que todo mundo foi dormir. A casa tá organizada, a louça tá lavada, a roupa tá dobrada, tudo no lugar, tudo feito. E ela senta na cadeira da cozinha e não consegue levantar. Não porque tá com preguiça, não porque tá com sono. É um cansaço diferente. Um cansaço que não passa com uma noite de sono. Um cansaço que tá no fundo da alma, não no corpo. E ali, naquele silêncio, vem um pensamento que ela nunca falou pra ninguém. Que ela tá exausta de ser forte. Que ela queria, uma vez só, poder chegar em casa e encontrar tudo feito. Queria sentar à mesa e ter alguém servindo ela. Queria adoecer e poder ficar deitada sem culpa, sem preocupação, sem ter que levantar mesmo assim porque ninguém vai dar conta. Ela não quer parar de cuidar de todo mundo. Ela só queria que alguém cuidasse dela também. Mas esse pedido nunca saiu da boca dela, porque desde pequena ela aprendeu que pedir é fraqueza, que reclamar é ingratidão, que ela tem que ser grata pelo que tem e seguir em frente. E ela segue. Todo dia. Mesmo quando não tem mais de onde tirar força. Eu quero que você para um segundo. Só um segundo. E pensa comigo. No meio de tudo isso que ela carrega, no meio de toda essa rotina, dessa exaustão,
desse peso que ela carrega sozinha todo dia. Alguém já parou para perguntar como ela tá? Não como mãe, não como esposa, não como dona de casa. Como ela, a mulher, a pessoa. Aquela que existia antes de tudo isso e que ainda tá lá dentro, esperando que alguém enxergue. Porque tem uma coisa que ninguém fala sobre esse tipo de cansaço. Ele não passa com férias. Não passa com um fim de semana de descanso. Não passa nem com uma semana inteira sem fazer nada. Ele passa com reconhecimento. Com alguém que olha nos olhos dela e fala: eu vejo o quanto você faz. Eu vejo o quanto você carrega. Eu vejo você. 3 palavras. Eu vejo você. Parece simples demais para fazer diferença. Mas para uma mulher que passou anos sendo invisível dentro da própria casa, essas 3 palavras podem ser a coisa mais poderosa que ela já ouviu na vida. E sabe o que é mais triste? Muitas dessas mulheres nunca ouviram isso. De ninguém. Nem do marido, nem dos filhos, nem da família, nem de uma amiga. Elas foram cuidando, entregando, se doando. E o único retorno que receberam foi o silêncio de quem acha que tudo aquilo é obrigação. Mas eu preciso te falar uma coisa antes de terminar. Se você chegou até aqui, eu preciso te falar uma coisa. Direto. Do fundo do coração. Você não é invisível. Mesmo que pareça. Mesmo que ninguém ao redor tenha te dito isso ultimamente. Mesmo que você tenha passado tanto tempo cuidando de todo mundo que esqueceu de cuidar de você. O que você faz importa. O que você carrega é real. A sua exaustão é legítima. Você não é encostada. Você não é fraca. Você não é exagerada quando chora no banheiro com o chuveiro aberto, achando que ninguém pode saber. Você é a engrenagem que mantém tudo em pé. E engrenagem também precisa de cuidado. Engrenagem também tem limite. Engrenagem também quebra quando ninguém para olhar para ela. E eu quero te pedir uma coisa. Não como obrigação. Não como mais uma tarefa para colocar na sua lista infinita. Eu quero te pedir que você se lembre de você. Não amanhã. Não quando os filhos crescerem. Não quando a vida ficar mais fácil. Porque a vida não fica mais fácil sozinha. Ela fica mais fácil quando você decide que também merece um lugar nela. Se cuidar não é egoísmo. Se cuidar é resistência. É você dizendo para o mundo que você também existe, que você também importa, que você também tem nome. E esse nome não é só mãe, esposa ou dona de casa. E se você conhece uma mulher assim, manda esse vídeo para ela agora. Não deixa para depois. Porque talvez seja exatamente hoje que ela precisa ouvir que alguém a enxerga. Porque essa conversa tá longe de terminar.